Graça e paz, igreja. Amém. Que bom, né, que nós estamos aí para estudar hoje o capítulo 12. Capítulo 12 de 1 Samuel. Vamos lá? Ler esse texto bonito da palavra de Deus. Depois tirar dele algumas lições para a nossa vida. Enfim, sermos abençoados, né, pela palavra de Deus. Diz assim, 1 Samuel 12. Disse Samuel a todo Israel: ouvi a vossa voz em tudo o que me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora tendes um que vai adiante de vós. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha juventude até o dia de hoje. Aqui estou. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem explorei? A quem oprimi? Das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos? Se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Responderam: em nada nos defraudastes, nem oprimiste, coisa alguma tomaste da mão de ninguém. Disse-lhe Samuel: o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido. Seja hoje testemunha que nada achaste nas minhas mãos. Respondeu o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleiteai convosco perante o Senhor, no tocante a todos os seus atos de justiça que fez a vós e a vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Esqueceram-se, porém, do Senhor e o seu Deus. Assim ele os entregou nas mãos de Cícera, chefe do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei dos moabitas, os quais pelejaram contra eles. Clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e aos Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité, Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reina sobre nós um rei, muito embora o Senhor, o vosso Deus, fosse o vosso rei. Agora que está o rei que escolhestes, e que pedistes. Vede, o Senhor pôs sobre vós um rei. Se temeres ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor, o vosso Deus, bem será. Se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje época da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor, e ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que praticais perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele mesmo dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, o teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedirmos para nós um rei. Respondeu Samuel ao povo: não temais, vós cometeste todo este mal. Contudo, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis para seguir ídolos vãos, para nada vos aproveitam, nem poderão livrar-vos, porque são inúteis.
O Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Considerai quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, preservardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Obrigado, Pai, mais uma vez. Te agradeço por cada vida que aqui está e pela oportunidade de ler esse trecho da palavra. E agora, Pai, vamos tirar lições para nossas vidas. Seja conosco mais uma vez, querido Espírito Santo de Deus, nos abençoando com a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos e queridas. 1 Samuel 12 vai trazer para nós Samuel repreendendo o povo, tá, irmãos? Tem muito ensino para nós aqui dentro desse capítulo 12, e eu quis até juntar ele, 12 e 13, mas não dava, porque a gente vê que o assunto do capítulo 13, ele é muito específico, né? Então é melhor que a gente fique só com esse capítulo 12 e vamos tirar dele lições. O que eu desafio os irmãos, já falei, quando lê a Bíblia, não leia a Bíblia só por ler, leia a Bíblia querendo tirar dela uma lição, um ensino, ao menos uma lição que você tirar, já vale para a tua vida. E é assim que a gente aprende a palavra de Deus, e é assim que a gente conhece Deus através da palavra. Não importa o quanto você lê, mas você precisa tirar dali uma lição. Meio que, não é bem isso, mas resume tudo aquilo dentro de uma expressão, dentro de um entendimento, aquilo já vale para a tua vida. Apenas ler por ler, irmãos, é diferente. A gente não cresce tanto quando a gente lê e anota ali uma lição, um ensinamento. Então aqui pelo menos 2 ensinamentos eu destaquei para a gente pensar nele, né? Primeiro nós vimos o que? Mais especificamente do versículo 1 ao 5, nós vamos ver que Samuel se coloca em julgamento diante de Deus, diante do povo, e ele chega a usar Deus e o próprio rei Saul como testemunha daquilo que estava acontecendo. Ele se coloca então em julgamento diante deles. Talvez, irmãos, quem leu isso aqui em casa com cuidado, lendo para estudar a palavra, não apenas para ler, deve ter notado, né, que nós vimos no capítulo 8, que Samuel é acusado de algumas coisas. Por isso o povo chega perto e pede um rei. Eles vão dizer que Samuel é um homem velho, e que os filhos dele não andaram nos caminhos dele, os filhos dele não foram fiéis ao Senhor igual ele foi. Então o motivo aparente que eles usam para pedir um rei está no capítulo 8. Samuel era um homem velho, né, já era velho em idade, ia morrer, e quem ia governar o povo de Israel, liderar o povo, eram os seus filhos. E ele diz, o povo diz no capítulo 8 do versículo 5, que os filhos dele não andaram nos caminhos dele, então não eram fiéis a Deus. Então a motivação era: você é velho demais para liderar sobre nós, você vai morrer, e nós não queremos que você lidera mais, e muito menos queremos seus filhos, porque eles não andaram nos seus caminhos. Então a gente, entendendo a Bíblia e não apenas lendo por ler, de fato o povo de Israel estava determinado: nós não queremos mais sacerdotes sobre nós, não queremos mais um líder espiritual, nós queremos um rei, um homem que governe sobre nós, exatamente como as outras nações têm. E aqui ele se coloca então em julgamento diante deles, e eu creio que talvez por causa das acusações do capítulo 8, que eu acabei de dizer quais são, porque na verdade ele começa o capítulo 12, de cara ele vai dizendo, verso 1: ouvi a vossa voz em tudo o que disseste e constituí sobre vocês um rei. Ele está dizendo, ele começa assim: olha gente, eu ouvi vocês quando vocês me pediram, e eu constituí sobre vocês um rei. Aí ele já começa no versículo 2 a dizer exatamente o que o povo clamou dele, que ele era velho. No capítulo 8 ele chega e fala assim: quanto a mim já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão convosco. Ou seja, ele já começa se justificando, ao mesmo tempo explicando: olha, vocês pediram um rei e eu constituí um rei sobre vocês. Agora, quanto a mim, eu já estou velho,
vocês disseram que eu era velho, né? No capítulo 8, então eu já estou velho, meus cabelos estão brancos, e os meus filhos que no capítulo 8 vocês disseram que não são fiéis como eu fui, eles estão no meio de vocês. Então a gente vê que ele começa aqui se colocando em julgamento, ele coloca a vida dele, e aí ele começa também a chamar que o povo lance no rosto dele ali agora publicamente, se em alguma coisa ele pecou contra eles. Os filhos de Eli adulteravam com as mulheres que estavam à porta do templo. Os filhos de Eli roubavam as melhores partes das ofertas. Os filhos de Eli eram depravados. E aqui então ele vai no versículo 13 e começa: testificai contra mim, olha bem, perante o Senhor e perante o rei Saul, seu ungido. E ele começa a falar, se comparando agora, né, verdade, com Eli. E ele começa a dizer: de quem tomei boi? De quem eu tomei o jumento? A quem eu explorei? A quem eu oprimi? Das mãos de quem eu recebi suborno para cobrir com ele os meus olhos? Ou seja, da mão de quem eu recebi suborno para fechar os olhos e cometer injustiça. Então ele vai, irmão, falando, dando um resumo da vida dele, meio que usando como padrão o testemunho de vida que os filhos de Eli tiveram, e né, foi motivo de Deus destruí-los. É meio que ele estivesse colocando e falando assim: olha, vocês pediram um rei, eu dei. Vocês clamaram que eu sou velho, e eu estou velho. Os meus filhos, vocês falaram que são infiéis, eles estão aqui. Agora vamos ver comigo, o que eu fiz de errado com vocês, para vocês quererem um rei, né? É assim que ele está se justificando diante do povo, né? Está se colocando em julgamento diante do povo, e o povo, na verdade, irmãos, não pôde acusá-lo de coisa alguma, né? O que acontece? A integridade dele fica confirmada nesses versículos, porque quando ele pergunta todas essas coisas, se ele fez alguma daquelas coisas ruins, ele vai restituir. O povo vai e responde no versículo 4: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, coisa alguma tomaste da mão de ninguém. Então ali fica muito claro, né, que ele fica, na verdade, a integridade dele fica clara, mas ele está aqui agora, irmãos, colocando no rosto do povo, né, o comportamento, o estilo de vida que ele teve como servo. E ele diz que desde novinho ele serviu ao Senhor, serviu a Israel ali naquele lugar. Então eles vão responder que em nada defraudaram eles. Mas no versículo 5 ele fala então: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje também testemunha, que nada achaste nas minhas mãos. E o povo outra vez vai responder no versículo 5: ele é testemunha, tá? Então aqui a gente vê que ao repreender o povo, ele mostra para eles, ele se coloca em julgamento e deixa que o povo julgue a vida dele no finalzinho de carreira, é claro, tá? Agora, ele depois, logo em seguida, ele começa a relembrar o início do reinado de Deus. Eu coloquei reinado de Deus aqui, irmãos, para ficar entre aspas, para os irmãos entenderem de que reinado que eu estou falando. O povo de Israel aqui está pedindo um rei, e Deus está dando para eles um rei. E Deus está muito aborrecido com o povo, porque eles pediram um rei, e isso fica destacado aqui agora para nós nesse texto, que mais uma vez a Bíblia vai dizer que Israel pecou quando pediu um rei e quis ser igual aos outros povos. Então, na verdade, eu coloquei aqui que ele começa, Samuel começa em seguida a relembrar o início do reinado de Deus sobre Israel, porque de fato Deus começou a reinar e dominar Israel como povo e como nação, foi lá no Egito. Quando até então Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, que foi para ser escravo lá no Egito. E então é no Egito que Deus começa a tratar Israel como uma nação e a trabalhar, se mostrando como o rei de Israel. Ele levanta Moisés e Arão para ir lá e livrar o povo, e desde então já não é mais tratado como um homem, uma casa, Abraão, Isaac e Jacó. Agora é um povo, uma nação. Então Deus ali é que começa a ser rei de uma nação chamada Israel. E a gente então, eu coloquei que ele começa a relembrar o reinado de Deus sobre Israel, os feitos de Deus sobre Israel, ficando claro que o pedido deles de um rei é rebelião contra Deus. Deus resolveu ser o rei de Israel,
lá no Egito, fez com que Israel, irmãos, crescesse dentro do Egito, se tornasse um povo forte, povo poderoso. Foi por isso que o rei do Egito se levantou contra o povo de Israel para destruí-lo, porque ele foi crescendo muito mais forte, muito mais poderoso, a mão de Deus estava estendida sobre eles, cresceu a inveja e o medo, então levantaram para destruir Israel. E aí Deus então foi lá tirar o povo da escravidão, através da vida de Moisés e através da vida de Arão. Então ali Deus passa a ser o rei de Israel, de fato. Então eu coloquei o reinado ali, eu coloquei daquele jeito ali só para você ver, que Deus é rei dos reis, Senhor dos senhores, desde a eternidade. Mas eu estou falando quando Deus se apresentou como o rei de Israel, para conduzir um povo, porque aqui o povo está rejeitando este reinado e querendo agora que um homem reine sobre eles, e isto é rebelião contra Deus, tá bom? Isso é uma típica rebelião contra Deus. Então veja bem, então aí ele começa a mostrar, exatamente a partir do versículo 11 do 6 até o 11, ele começa a mostrar como foi que começou esse reinado. Veja bem o versículo 6, então disse Samuel ao povo: olha, o Senhor é o que escolheu Moisés e Arão e vos tirou vossos pais da terra do Egito, mostrando que ali começa Deus se apresentar como rei de um povo, rei de uma nação chamada Israel. Então ele já começa a mostrar ali, tá vendo, ó? E vai seguindo, né? E aí agora coloquem, pleiteiem perante o Senhor no tocante à sua justiça, os seus atos de justiça que ele fez convosco. Aqui nesse caso, Samuel está mostrando claro para eles a diferença da justiça de Deus como rei e da justiça de Saul e de todos os demais reis, até hoje, os reis de hoje. Então ele está falando da justiça de Deus e da justiça dos homens como rei aqui, olha, ele está falando para eles exatamente isso, e ele vai mostrando o tempo todo para o povo. Depois o verso 8, ele vai falar: depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais clamaram, e o Senhor, eu quero que você preste atenção na questão que ele vai colocar aqui: o povo entrou no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor mandou Moisés e Arão. Aí o verso 9 vai dizer: eles esqueceram-se, porém, do Senhor, né, que mandou Moisés e Arão e os livrou das mãos dos reis, do rei do Egito, né? Aí ele vai falar assim: como o povo esqueceu, o Senhor os entregou a Cícera, chefe do exército de Azor, e vai falando aos filisteus, tal. Verso 10, outra vez, clamaram ao Senhor, e o povo disse: pecamos, deixamos o Senhor e servimos a Balaíns e a Astarote. Agora livra-nos, Senhor. Veja bem, irmãos, olha, o povo clama, Deus manda libertação. Presta atenção, o povo clama, Deus manda libertação. Vai lá no Egito, tira o povo sai livre, cheio de graça, louvando ao Senhor. Aí o povo cai em pecado, Deus entrega eles para ser outra vez maltratado. Aí o povo clama outra vez. Aí o que vai acontecer? Aqui está escrito, quando eles dizem, verso 10, pecamos, deixamos o Senhor para servir aos Astarotes, livra-nos das mãos dos nossos inimigos. O verso 11 vai dizer: então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté, Samuel e os livrou das mãos dos habitantes da terra. E verso 12: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós. Aí já está falando do tempo presente, do tempo de Samuel. Ele fala, verso 12: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste. Olha bem, queridos, olha a diferença. Eu quero que você preste atenção bem no versículo 12. O povo estava sofrendo, clamava, Deus mandava socorro, desviava no pecado, e sofria outra vez, clamava e enviava socorro. Agora ele vai dizer no versículo 12, que então, né, aliás, exatamente, versículo 12: então vendo vós que Naás vinha contra vós, vocês me disseram, não, mas reina sobre nós um rei. Está acontecendo uma mudança muito grande em Israel aqui, queridos, nesse livro de Samuel, principalmente aqui nesse capítulo 12. Aqui está dizendo que o povo o tempo todo pecava, sofria, reconhecia seu pecado, pedia perdão, pedia socorro, Deus mandava. Esse ficava alegre na vitória. Aí pecava outra vez, sofria nas mãos do inimigo, confessava os seus pecados, pedia uma ajuda, Deus dava. Mas agora na época de Samuel aconteceu diferente. Ele está falando aqui, veio Naás, verso 12, né, rei dos filhos de Amon contra vós, e vocês me disseram, não,
mas reina sobre nós um rei. E continua dizendo o verso 12: muito embora o Senhor, o vosso Deus, fosse o vosso rei. Eu queria muito que vocês entendessem, principalmente os irmãos que interessam em aprender a Bíblia, essas coisas. Porque para quem não interessa, está tudo bem, é só mais um texto. Mas para quem interessa, está notando que o fato de Deus ter abandonado Israel até hoje, não foi à toa, que ele está muito claro na palavra. À medida que você vai lendo a Bíblia, vai estudando, você vê que vai muito claro, fica muito claro. O próprio capítulo 12 explica. Erravam, clamavam, Deus ia. Errava, clamava, Deus ia. Errava, clamava, Deus ia. Agora eles erraram, estava na mão de Naás, e eles falaram: não, dessa vez nós não queremos Deus. Dessa vez nós não queremos que Deus manda nenhum profeta, não queremos você, Samuel, não queremos ninguém. Dessa vez nós queremos um rei. Então, querido, eu tinha muita pena de Israel. Eu já não tenho pena há muito tempo, desde o dia que eu comecei a compreender. Apesar que a Bíblia manda a gente orar por Jerusalém e tal, oro por Jerusalém, oro pelo povo de Israel, mas aquela pena doida que eu tinha deles, eu não tenho, porque eles estão pagando por uma escolha deles. Mas vai acontecer um dia, pela graça e pela misericórdia de Deus, que eles vão se voltar para o Senhor, mas esse dia não chegou ainda. Eles simplesmente falaram: não, nós não queremos mais envolvimento de Deus, não vem, nós não queremos nem Samuel, nem mais ninguém. Agora nós queremos um rei, e Deus deu para eles um rei. É por isso que eu tiro uma doutrina, um ensino, que eu falei até no capítulo anterior do estudo, eu coloquei claro para nós: cuidado com o que você pede em oração, porque biblicamente Deus te dá aquilo que você pede. Se você bater, a porta vai se abrir, Ele vai te dar, mesmo que aquilo seja contra a vontade dEle, porque Deus não queria que Israel tivesse um rei, mas eles insistiram e pediram, e Deus dá. Aqui ainda vai ter mais umas cacetadas com relação a ele ter um rei. Então isso é doutrina bíblica. Eu falei para os irmãos aqui a semana passada, quantas pessoas se dão mal no casamento, se dão mal no emprego, se dão mal no negócio, se dão mal numa mudança, se dão mal numa viagem, e aí chega diante de Deus e ora e fala: não, mas o Senhor me permitiu. Deus permite casar, descasar, comprar, vender, trabalhar, não trabalhar, abrir empresa, se dar mal. Deus permite isso tudo, você perde, Ele dá. É por isso que as pessoas que pensam que ter é prosperidade, nem sempre é. Ainda diz para os irmãos: a melhor coisa é você falar: Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, e abrir mão do que a gente quer. Talvez você quer um carrão, uma casa, você quer um emprego, você quer um trabalho, você quer por 300 coisas, e Deus vai te dar. Mas é melhor você falar: eu quero estar no centro da tua vontade. Ainda diz para os irmãos, por quê? Porque estando no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele quer e não exatamente o que a gente quer, isso é humildade, isso é adoração. Eu falei: eu quero fazer a tua vontade. E na hora da encrenca, você pode chegar diante de Deus, se você tem autorização, pode dizer: Deus, eu estou nesta encrenca porque o Senhor me colocou. Você pode até falar para Ele: eu nem queria, Senhor, fazer isso, mas o Senhor me colocou, eu fiz a tua vontade, e Deus vai te livrar na hora. É a diferença entre você estar numa encrenca que Ele te deu porque você pediu, e você estar numa encrenca que Ele te colocou. Eu sinceramente, eu abro mão direto da minha vontade, porque eu sei que quando a gente está na vontade do Senhor, a gente só pode falar: Senhor, o Senhor me colocou aqui. Mas tem gente que confunde isso, irmãos, e vai, pede, Deus dá. Depois cai numa encrenca terrível, e aí a pessoa vai reclamar diante de Deus. Deus deve virar e falar: bem feito, você pediu, agora aguenta as consequências. Livre-arbítrio, que ninguém sabe usar. Livre-arbítrio, na verdade, irmão, vou falar uma coisa de coração para vocês. Resumindo todo o entendimento de Deus e das coisas de Deus, é o seguinte: Deus é bom demais, te dá tudo. Mas uma coisa eu te digo: cada coisa que você faz ou deixa de fazer tem consequências gravíssimas. E eu preferiria 1000 vezes viver debaixo de um conjunto de leis do que viver livre como eu sou em Cristo Jesus. Na verdade, eu sou livre, mas sou escravo de Cristo. Eu sou, na verdade, escravo e não livre. Eu tenho a minha orelha furada como escravo de Jesus. Você sabia? Amém? Você está entendendo? Porque se você pensa que pode fazer o que você quer, você está enganado. Se você fizer o que você quer, você está roubado. Deus deixa. Na verdade, o homem sábio, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor quer, porque ele sabe que existe consequência da gente por tudo que a gente faz ou que não faz. O livre-arbítrio, irmãos, é terrível. O que derrubou Adão no jardim do Éden? Por que Deus colocou o querubim
com a espada flamejante só depois que ele pecou e não colocou antes? Se Deus tivesse colocado aquele querubim para proteger, na verdade, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não teria pecado. Para e pensa. Mas ele não colocou para proteger, ele largou e falou: não pega, porque no dia que você pegar, comer daquela árvore, você vai morrer. Mas não colocou a proteção ali, uma barreira. Deus não impediu que ele escolhesse e tomasse a decisão de comer. Então, quando a gente começa a conhecer esses detalhes da palavra de Deus, a gente entende o que nos compete a nós, na verdade, para viver uma vida que agrada a Deus. É muito mais difícil, querido. Ele te deixa aberto o caminho da vida e te deixa aberto o caminho da perdição e não te proíbe de escolher nenhum nem outro. Isso é livre-arbítrio. Isso é pior do que proibição. Por isso que tem muita gente que gosta de igreja, que proíbe tudo. Tem gente que gosta de igreja, que o pastor vai pegar duro, vai olhar sua vida do avesso. Tem gente que gosta de igreja que proíbe, porque você vai viver de acordo com a proibição do outro. Agora, quando você é livre em Cristo Jesus, tem um livre-arbítrio, é 300.000 vezes pior. Tá? Teve um dia que alguém veio falar que ser da Batista é muito bom. Eu falei: rapaz, ser da Batista é pior do que daquela outra, porque aquela outra tem 300 pessoas vigiando a gente. Batista não tem. Você vai se danar com Deus depois que você fizer a besteira, a coisa errada. Não é pesado? É pesado, né? Acho que é livre, né? Então, na verdade, é assim que deve funcionar. Então, irmãos, Israel aqui fica muito claro para nós, irmãos, essa grande besteira que Israel está fazendo. E fica claro para nós que Deus não impede, muito pelo contrário, né? A gente vai ver aqui que o Senhor ainda escolhe. Eles pediram um rei e, na verdade, o Senhor escolhe para eles o rei que ia reinar sobre eles. A partir do versículo 12, então, né, mostra para nós: não, mas reinará sobre nós um rei, muito embora o Senhor fosse o vosso rei. Depois, no versículo 13 em diante, nós vamos ver que ele joga na cara do povo: olha, aqui está o rei. Agora eu queria que vocês prestassem atenção. Vou fazer umas duas perguntinhas só para vocês entenderem. Quem é que queria um rei? Samuel ou o povo? Tá bom, o povo queria um rei, né? Quem é que governava Israel como ser humano na época? Era quem que era o homem que liderava Israel e conduzia? Samuel. Então, na verdade, ele estava fazendo algo que era contra a vontade dele, não era? Porque ele sabia que Deus não queria. Agora eu quero que vocês prestem atenção, irmãos, na forma como está escrito o versículo 13. Presta atenção aí. Agora, aqui está o rei que escolhestes e pediste. Vede, o Senhor pôs sobre vós um rei. Que hora que ele se inclui aqui, irmãos? Em quem escolheu um rei e em quem estava tendo um rei sobre ele. Lê direitinho, vamos repetir para você ver. Olha bem, verso 13. Agora aqui está o rei que escolhestes. Falando em português mais claro, agora aqui está o rei que vocês escolheram e que vocês pediram. Vejam, o Senhor pôs sobre vocês um rei. Ele não fala um rei sobre nós. Entendeu, queridos? Isso é para vocês verem que, na verdade, tem muita implicação a gente ter um posicionamento no mundo de hoje, daquela época de hoje, para entender as coisas espirituais e não ir quando as pessoas tomam suas decisões e essas decisões vão desagradar a Deus. Samuel estava aqui dizendo para o povo: olha, eu não tenho nada com isso. Ele é ungido do Senhor. Ele chega a usar o termo ungido. Ele é ungido do Senhor. Eu peguei o óleo, o azeite, derramei sobre a cabeça dele a mandar de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou nesta escolha de vocês, e muito menos ele é o meu rei. Ele honra o homem como um rei, mas o coração dele está muito claro que aquilo ele não devia compactuar com aquilo, porque aquilo era, na verdade, rebelião contra Deus. Quantas rebeliões, irmãos, contra Deus você já meteu o teu nariz sem ter notado, porque não tem discernimento e nem conhecimento. Por isso que eu acho que o povo de hoje precisa conhecer a Bíblia para não ir na onda de todo mundo, sabe? A gente teve já quantos presidentes, governadores, e muitos de nós tomam partido, querido, sem saber do ponto espiritual das escolhas, tá bom?
Hoje temos um presidente, o próxima eleição talvez virá outra, continua o mesmo. E qual o teu posicionamento? Porque aqui era governo humano, não era governo espiritual, não era um governo, um reino espiritual, está falando de um reino da terra. E nós não estamos fora disso. Então a gente precisa muito tomar cuidado, tá? Eu tenho muito medo de crente que se mete o nariz em política, vai discutir política e vai não sei o quê. A gente é culpado de muita coisa, querido, sabe? A gente é culpado de muita coisa. E eu quero que você preste atenção nesse versículo 13, porque ele não está falando nem um pouquinho aqui que ele escolheu e que é um rei. Vocês escolheram, né? Então fica claro para nós, como eu já disse, que no passado, diante do pecado, irmãos, Israel reconhecia o sofrimento como consequência do pecado. Olha, no passado, diante do pecado, Israel reconhecia o sofrimento como consequência do seu erro, do pecado. Mas a geração de Samuel, irmãos, está acreditando que eles estão sofrendo por causa de uma má liderança, mais especificamente por causa da má liderança de Samuel e dos filhos deles. Isso é importante demais dar conta na vida da gente. Por exemplo, a gente precisa, já disse para vocês, a geração que viveu na década de 80, 90, tem que entender por que a AIDS veio, fez o estrago que fez e faz até hoje. Agora essa geração, 35 anos, 40 anos depois, tem uma pandemia de um vírus, e a gente não pode sair dessa, irmão, sem buscar saber, peraí, por que está acontecendo? Eu disse para vocês, no culto passado, que Deus está muito aborrecido com a raça humana, está muito aborrecido com o Brasil, com a forma que tem encarado aquilo que diz respeito a Deus, a divindade, aquilo que é santo, aquilo que não é. Não existe diferença entre o santo e o profano hoje, irmãos. Hoje tudo pode, nada é pecado. Então isso faz com que a ira de Deus chega no seu limite, e ele de alguma forma visita a terra e visita a humanidade de forma geral, sem distinção de cor, de raça, de gênero, de condição financeira. Está pegando e matando pobre, rico, grande, pequeno. Não adianta você ter milhões para comprar respirador, porque quando pega, pega. E a gente precisa contextualizar a palavra e entender o que está acontecendo. É a hora do mundo inteiro voltar para o Senhor. E eu sei, porque a palavra diz, a Bíblia diz que nos últimos dias virão tantos sofrimentos sobre a terra, mas por causa dos santos, o Senhor ia abreviar o sofrimento. E sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo que por causa de uma minoria de gente santo de verdade na face da terra, Deus vai abrandar esse coronavírus outra vez, para nos dar um tempo, para a gente poder entender e compreender. É hora de voltar para o Senhor, é hora de reconhecer o pecado generalizado da raça humana. Querido, eu vou falar para vocês, a igreja precisa pesquisar, e agora tem internet. Vocês precisam pesquisar dos grandes homens de Deus de umas décadas passadas. Eram homens, irmãos, que oravam, que liam, que estudavam a Bíblia Sagrada. Eram homens que dedicaram suas vidas à obra, à pregação, à evangelização, a ganhar almas. Eram homens que deram a própria vida, construindo asilo, orfanato. Eram homens que dedicaram a tudo que tinham para o serviço do Senhor. Um tempo bom. Deus se agradou muito da raça humana. E hoje está tendo uma escassez de gente até para limpar o chão da igreja. Hoje tem uma escassez muito grande. Ninguém quer saber nada que diz respeito a Deus, ao trabalho social da igreja, à evangelização, a ganhar alma. Só queremos eventos, irmãos. Só queremos entretenimento, show, coisas grandiosas, coisas que vão gerar lucro financeiro ou número. Ninguém, querido, está se comovendo com a evangelização. Houve um tempo em que o mundo quase todo foi evangelizado, porque homens largavam títulos, empresa, negócio, largavam tudo. Eram homens que dizimavam, aliás, eram homens empresários que ficavam com o dízimo e 90% era investido na evangelização mundial. Hoje a coisa inverteu. Hoje todo mundo quer ter status, diploma, quer ter, ninguém quer ser um vaso de bênção, como a gente canta. Então sim, a gente precisa entender, queridos, essas coisas, o que tem acontecido. Então aqui eu destaco para você isso. Israel, no passado, irmãos, reconhecia que o seu sofrimento era consequência do seu pecado,
Mas agora não, eles estão acreditando que estão sofrendo por causa da má liderança. Vocês já notaram uma coisa, que o Brasil está sofrendo é porque os presidentes que nós tivemos são ruins? A gente não pensa em nós mesmos. Por isso que eu estou colocando o quanto a igreja é falha, o quanto nós somos falhos, o quanto nós fazemos muito pouco ou nada a obra do Senhor. A gente aposenta, querido, 30, 40 anos, aposenta no trabalho, sem nunca ganhar uma alma lá no trabalho. Você bate cartão 30 anos no mesmo lugar, você não ganha uma alma no teu trabalho. A gente mora 30, 40 anos numa rua, numa casa, mesmo lugar. Às vezes o vizinho da direita nem sabe que você é crente. Porque na minha época a gente carregava a Bíblia, agora nem Bíblia carrega, põe no bolso e vai embora. Então, querido, está algo acontecendo que o Senhor está nos chamando de volta para Ele, tá? Aqui o povo, então, Ele mostra para nós, era um cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, e mais o povo reconhecia que era o próprio erro, né? Se você notar bem a palavra, como nós lemos no versículo passado, no versículo anterior, eles vão dizer para nós que eles erraram, né? Pecaram contra o Senhor, né? Diz assim o versículo 10, presta atenção como diz assim: clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e aos Astarotes, mas agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos. Ah, queridos, era bem diferente. Nós erramos, nós pecamos, nós estamos sofrendo por isso. Só que agora aqui a coisa vai inverter, e eu coloquei para você aquilo ali, ó. Mas a geração de Samuel acredita que sofre por causa de má liderança, não por causa dos seus pecados. É o que ele vai dizer do versículo 12 para baixo. E eles vão dizer então: não, nós queremos um rei. E ele fala: então aqui está o rei. E ele diz assim: aqui está o rei, versículo 13, que vocês escolheram e que pediste. Vede, o Senhor pôs sobre vocês um rei. E ele continua dizendo, só que existe um porém, irmãos. Se vocês, porém, deres ouvidos ao Senhor, versículo 15, se vocês, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Verso 16: ponde-vos também agora aqui, vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer. Presta atenção, versículo 16 para baixo, irmãos. Não é hoje a época do trigo? Olha bem, ele faz um desafio: eu vou clamar ao Senhor, e ele dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que praticastes perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Quero que você grava isso na tua cabeça. Verso 18: então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele mesmo dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, o teu Deus, não o nosso Deus. Olha bem, roga pelos teus servos ao Senhor, o teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados nós acrescentamos o de pedirmos um rei. E a Bíblia vai mostrar para nós que Samuel orou, né, ao Senhor, vai orar, aliás, ele diz lá embaixo, e ele ainda dá uma dica: olha, não tema, né, cometeste este mal, contudo não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desviei para seguir aos ídolos vãos, para nada vos aproveitem, nem poderão servir, livrar-nos, porque são inúteis. O Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprova ao Senhor fazer-vos o bem. Quanto a mim, longe de mim eu pecar, né, contra você, deixando de orar. E eu vou ensinar vocês o caminho bom e direito. E diz outra vez: então somente temei ao Senhor e servi-lo fielmente de todo o vosso coração, e considere quão grandes coisas vos fez. Se porém perseverardes em fazer o mal, recebereis assim vós como o vosso rei. Querido, então fica claro aqui para nós que o povo rejeitou, na verdade, Deus, porque a geração aqui não quer reconhecer que, na verdade, o problema é o pecado deles. O problema aqui, eles não reconhecem mais. Israel não reconhece que está em pecado, reconhece que tem um rei ruim, tem um líder ruim, que é Samuel, e os filhos deles também são ruins e vivem em pecado. Assim Deus, então, irmãos, demonstra
demonstra ser gracioso com o povo, se oferecendo como libertador, se eles quisessem abandonar o pecado. Por isso que ele fala: o Senhor não vai desamparar vocês, então somente temei ao Senhor, serviu fielmente, para que o Senhor possa então livrar-nos de todos os seus inimigos. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Israel, na verdade, vai pecar e vai sofrer, vai para o exílio outra vez. Israel será rachado, dividido, em 2 reinos, e vai virar uma confusão logo mais para frente, tá bom? Então, queridos, guarda isso. No passado, diante do pecado, Israel reconhecia que seu sofrimento era consequência do seu erro. Mas essa geração de Samuel acredita que está sofrendo por causa de uma má liderança. Hoje em dia, presta atenção, quando nós estamos indo mal, a gente sempre culpa alguém, A gente culpa o pastor, culpa a pastora, culpa o nosso líder da igreja, líder do louvor, líder do departamento, a gente culpa o nosso professor de escola bíblica. A gente vai mal no trabalho, culpa o colega, culpa a empresa, culpa a gerência. A nação vai mal, culpamos os nossos governadores, nossos políticos, O mundo vai mal, a gente joga a culpa em alguém. Mas ao longo da história, a gente sabe que Deus usa governadores, reis, líderes para nos massagar, para nos moldar. Só mudamos e prosperamos quando a gente reconhece: opa, negócio é comigo, negócio é nós. Deus vai e muda. Deus usou o Faraó para moldar Israel, e ao longo da história vai usando. Então, querido, essa história nossa de querer culpar alguém nunca é aceitável. A gente está vendo isso. O povo aqui determinadamente está dizendo: nós não queremos um rei, nós não queremos sacerdote, não queremos nada, queremos um rei, mesmo sabendo que era pecado. E vai Samuel, coloca para eles as dificuldades: não, nós queremos um rei, não manda outra coisa, nós não queremos. Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida e entender. É por isso que os pastores, os líderes religiosos estão convocando os irmãos para orar, convocando para poder ter essa compreensão nesse contexto que nós estamos vivendo. E eu estou vendo que não está valendo de nada, ninguém está entendendo, e a gente está criando, na verdade, uma nova maneira de conduzir a nossa vida no mesmo clima de irresponsabilidade com tudo aquilo que diz respeito a Deus. Porque na verdade não podemos encher uma igreja, a gente vai por entretenimento, vai para as lives e vamos conduzir, mas o povo não está entendendo que o Senhor está amassando o barro, o oleiro está nos amassando. A gente não está entendendo, querido. A gente convoca um jejum, uma oração, muita gente dá um nome, outros nem dão um nome, outros nem lembram naquele dia que é dia de oração, que é hora de oração. Nós não estamos entendendo que tudo que acontece é por mim, é por nossa causa, é a nossa falha, é o nosso pecado que chega no nível diante de Deus que Ele fica irritado com aquilo e Ele detona com a raça humana. Foi assim ao longo da história e a gente precisa ter esse entendimento, querido, senão a gente vai perder a graça, vai perder o que Deus quer nos ensinar, tá? Em nome de Jesus. Então, para a gente concluir, devemos reconhecer a verdadeira raiz dos nossos problemas para não jogar a culpa nos outros. Muitas vezes, não queremos Deus como Rei de nossas vidas, porque não queremos abandonar nossos pecados, os quais Deus repudia. É a lição dessa história. Sabe por que Israel falou assim? Sabe por que ficou claro que quando Israel pecava, Deus detonava com eles, eles confessavam o pecado e voltavam para Deus, Deus livrava. Depois eles iam para o pecado outra vez, Deus detonava eles iam, confessavam o pecado, pediam socorro, Deus dava. E dessa vez falaram: não, dessa vez nós queremos um rei. É porque isso que eu quero dizer, querido. Eles não estavam reconhecendo que a raiz do problema deles era o próprio pecado, então estavam jogando a culpa nos outros. Dá um rei para nós queremos um rei. E aí eu concluo que muitas vezes nós não queremos que Deus seja o rei das nossas vidas. Sabe por quê? Porque para Deus ser rei da nossa vida, nós temos que abandonar muito pecado.
A gente quer a casa que Deus pode dar. A gente quer o emprego que Deus pode dar. A gente quer a cura que Deus pode dar. A gente quer o casamento ou não que Deus pode dar, né? A gente quer tudo que Deus pode dar, mas nós não queremos que Ele seja nosso rei, porque se Ele for nosso rei, nós vamos ter que largar o pecado e mudar. Amém, querido? Amém? Está entendendo como é que essa geração vive? É isso que o povo quer. O povo não quer Deus como rei. O povo quer Deus como empregado. O povo quer Deus como aquele que dá. O povo quer Deus como aquele que está lá pronto para nos servir. Mas não quer que Deus reine sobre nós. Porque se Ele reinar, aí a coisa vai apertar. Amém, queridos? Aí vai ter que mudar, vai ter que mudar no que fala. Para Deus ser rei nosso, nós vamos ter que mudar o jeito de falar, vamos ter que mudar o jeito de ver, nós vamos ter que mudar o jeito de caminhar. Os lugares que a gente vai não vai poder mais, porque Ele é rei. A gente vai ter que mudar aquilo que ouve, porque Ele é rei, agora Ele manda. A gente vai ter que mudar a maneira de pensar, porque agora Ele é rei, Ele manda. Então a gente não quer o reino de Deus. A gente quer o que Deus pode dar. Essa é a grande verdade. É a diferença entre de fato conhecer Deus, de fato estar pronto para o reino de Deus, a vida eterna, e de fato estar aí só passando um tempo legal, bacana. A gente vai viver uma vida inteira de religiosidade, de igreja, de empunhar de coisa, mas não vive de fato debaixo do reino de Deus, debaixo do domínio do Senhor, debaixo da autoridade. É isso que Israel está jogando fora, querido. Israel não estava só pedindo um líder como a gente imaginava. Israel está falando, basta, nós agora queremos que lidere sobre nós um homem, não queremos mais Deus. Por quê? Porque antes, aqui ficou 12 com claro. Os irmãos notaram, né, irmãos? Que está até repetindo. O povo clamava, Deus libertava. Ia para o pecado, clamava, Deus libertava. Agora, quando Naás veio, falou, não, agora nós não queremos mais tem de clamar para Deus, nós queremos um rei. Porque nós estamos enxergando que falta para nós uma boa liderança, e Samuel e seus filhos não são. E aí eu contextualizei. Nós estamos de olho numa boa liderança. Nós estamos de olho num prefeito, num governador, num presidente que vai nos tirar da pandemia. Errado. Vai tirar da pandemia o Senhor. E Deus está mostrando, olha, a luta agora de você não é contra a carne nem contra o sangue. É contra um vírus invisível, é contra principado e potestades, não tem jeito, é só comigo. Mas nós estamos insistindo, nós queremos uma boa liderança. Nós estamos insistindo, nós queremos uma vacina. Está vendo? Nós não queremos que o Senhor reina, queremos uma vacina aí rápido. Eu prefiro levar uma agulhada, chamar dentro de mim ali uma vacina que vai criar anticorpos contra esse negócio, mas não quero mudar de vida. Eu não quero ajoelhar, não quero orar, não quero me curvar, não quero ficar de pé na hora de ler a Bíblia. Lembra que eu mostrei para os irmãos que a Bíblia ali é lida em pé? Não quero ficar de pé, eu quero continuar do meu jeito. E eu quero uma vacina. Assim, querido, ao longo da história, a raça humana tem trocado Deus por muitas coisas materiais. Mas isso porque não tem olhos espirituais para ver essas coisas que estão embutidas lá. São demônios e espíritos trabalhando, a gente não vê. A gente não consegue ver isso. Por que não consegue? Porque os demônios, irmãos, eles trabalham... você está muito livre do demônio até que o demônio chega no teu eu, no teu ego, naquele negócio daquela teimosia. Sabe aquele negócio que a gente tem um ego da gente, que é teimosia? Quando bate ali, o demônio derruba muitos. Tem muita gente que tem um ego muito duro, o eu muito forte. E aí, hein? Orgulho, às vezes é teimosia, orgulho, é aquele espírito teimoso, rebelde contra Deus, contra a palavra. Então quando Deus usa um ungido, usa uma ungida para te falar, você endurece e fica lá e duro. Então quando chega aí, querido, o diabo derruba muita gente, porque não consegue ter a sensibilidade espiritual para dar ouvido. Fala, opa, peraí, tem uma mula falando aí, então eu vou abrir o meu coração. Lembra lá do Balaão? Rapaz, a mula viu e ele não viu. E ele era o profeta, ele era o homem de Deus. Era ele que era para ter visto, né? Porque ele era o profeta. A mula viu, mas ele não viu. Então muitos de nós, queridos, não conseguem ver. Então a sua visão do mundo hoje tem
que ser uma visão espiritual para você entender o que Deus está esperando. Quanto mais gente conseguir ter esse entendimento, esse discernimento, mais rápido Deus vai nos livrar. Mas não tem jeito, se nós não focarmos os nossos olhos para o reino de Deus, para a obra de Deus, e eu quando eu digo obra de Deus, eu falo serviço de Deus na terra, na igreja. Se a gente não voltar os olhos, querido, nós vamos sofrer uma pior, porque Deus não está chamando a igreja. A palavra de Deus diz para nós que o juízo de Deus não começa lá no prostíbulo, o juízo de Deus não começa lá no tráfico de droga, o juízo de Deus não começa, querido, naquela pessoa que está caindo de bêbado lá no boteco. O juízo de Deus começa dentro da casa de Deus. Eu não tenho que esperar que autoridade nenhuma saiba disso, porque Deus está julgando é a mim e você. Deus está julgando a igreja. O juízo de Deus começa dentro da própria casa. E é aí que está acontecendo, que Deus está julgando, entendeu? Então a gente precisa levantar os olhos. Olha para você ver, quantos daqueles pecadores mundanos que mostram a bunda na TV, que fala mal de Deus, fala mal de Jesus, quantos deles morreram de Covid? Não, mas eu sei de um punhado de crente que está morrendo. Sei de um punhado de quem está contaminando. Talvez você nunca notou isso. Aqueles camaradas que a gente desejava que morresse, está lá mais vivo do que nós. O juízo de Deus começa dentro da própria casa. Deus não espera que eles, queridos, se convertam e vá para o joelho, não. Deus espera que eu e você entenda isso. E opa, agora entendi. Deus está querendo levantar a igreja. Você não quer levantar aquele povo, quer levantar a gente. Só que a gente precisa entender, fazer um movimento dentro de nós, entender que a luta é essa que o mundo, a raça humana está vivendo, tá, querido? Então eu concluo assim, para que você saia daqui hoje despertado para a realidade da Bíblia Sagrada. Uma coisa eu te digo também, anota, se nós não aprendermos, Deus só vai dar uma trégua e vai vir com uma pior para nós ainda. E eu tenho muito medo mesmo, porque eu sei que agora essa situação já está dando medo em muita gente, mas vai vir uma pior, porque Deus está tratando com a igreja, comigo e com você. Nós paramos de investir em missão, nós paramos de injetar dinheiro nos missionários, nós paramos de servir a Deus, nós não queremos liderar, não queremos dar aula, não queremos orar, não queremos fazer nada, paramos, a igreja parou, a igreja está só naquela, o outro faz. Ninguém larga mais, irmãos, um projeto de vida, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, ninguém larga isso, não, eu quero ser pastor. Seminários, acabaram os seminários, irmãos. Antigamente existia seminário, o camarada ia para lá morar no seminário, fica lá 2, 3, 4 anos para ser pastor. Hoje ninguém larga nem uma academia para ir numa igreja orar. Deus está muito aborrecido com esta geração. E isso é tratamento de Deus. Quando eu falo de seminário, vocês pesquisam aí, STEB, em Belo Horizonte, lembra de Jonas? Tinha um seminário, querido, é seminário mesmo, não é faculdade de teologia, não é seminário. Tipo assim, eu tinha chamado, eu tinha que me entregar ao Senhor e me mandava lá para a cidade longe, Belo Horizonte, e lá eu tinha que ficar 4 anos estudando, depois eu voltava para ir e eu começar a trabalhar e ser pastor. Por que não existe uma? Acabou tudo, o seminário está tudo fechado. Por que está fechado? Porque a casa de Deus, os crentes, não estão mais envolvidos no reino nem na obra do Senhor. Ninguém larga nada. Todo mundo só pensa em eu, ter. Então, queridos, esse abandono de Israel foi muito em função disso. O povo enfadou daquilo que é de Deus, falou, queremos experimentar algo novo. Nós queremos experimentar isso. E Deus está dando para eles aí, porque eles não conseguiam entender. Opa, estamos sofrendo, não é por falta de um pastor, não é por falta de Samuel. Nós estamos sofrendo por causa do nosso pecado. Eles não tiveram esse discernimento. Então é assim que deve funcionar na casa de Deus, é assim que deve funcionar a raça humana. Amém? Até aqui. E nós vamos então encerrar em nome de Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra. Tenha misericórdia, Senhor, queremos que o Senhor seja nosso Rei, porque nós queremos ser moldados de acordo com a vontade do Senhor. Muito obrigado, nós nos submetemos à Tua vontade nesta hora, agradecidos, e eu peço, querido Espírito Santo de Deus, incomode cada vida que aqui está, falando ardentemente ao coração e dando discernimento para a glória do Teu nome. Eu te agradeço, peço uma ótima noite e peço ao Senhor que nos abençoe durante o restante desta semana. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém,
Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, querido. Vai com Jesus. Estaremos juntos, se Deus quiser, durante o final de semana. Deus abençoa.